lutas. Um dia 27 de agosto, um pouco diferente, uma comemoração diferente, novamente, assim como a do ano passado, um momento que nos requer um pouco de cautela nas aglomerações, nos encontros que são tão necessários para as relações humanas, para a vida. Nesse ano de 2021 e no ano de 2020, com a pandemia, a nossa profissão, ela nunca esteve em tanta evidência e necessidade quanto agora. Criar contextos empáticos, estreitar vínculos, aproximar pessoas, cuidar da saúde mental. Nossa profissão, que é uma profissão tão digna e respeitada e que tem sido desvalorizada. E nós, profissionais, nós, acadêmicos, porque não importa se eu, professora Vânia, professora Rejane, estamos formados, professor Júnior, Hernani Júnior, se nós já somos profissionais, se nós já somos formados, não importa. Nós somos todos iguais, nós somos todos psicólogos. E nós precisamos nos unir para que a nossa ciência e as nossas lutas ao longo desses 59 anos de profissão não caia por terra. Nós lutamos tanto juntos dos profissionais da pedagogia para que a inclusão social e a inclusão das minorias, das pessoas portadoras de necessidades especiais, fizessem parte do normal. Não há uma linha tênue que separe nós enquanto pessoas. E nós, infelizmente, nesse ano, estamos vendo aqueles que deveriam defender a educação, que deveriam defender o processo inclusório, dizer que não haverá inclusivismo na educação. Nós lutamos tanto nesses 59 anos de profissão para que nossa profissão fosse reconhecida como profissão que pudesse contribuir para o processo educacional e para o debate nas escolas. No ano de 2019, a psicologia teve como conquista a aprovação do projeto de lei que torna obrigatório a presença dos psicólogos nas unidades escolares. Nós estamos em 2021 e nós não vimos nenhuma movimentação do poder público, do executivo municipal, do executivo estadual e do poder executivo da República Federativa do Brasil a movimentar-se para que os psicólogos estivessem presentes nas unidades escolares, como a lei aprovada pelo Congresso Nacional. Ano de lutas para que nossa profissão pudesse contribuir com o sistema educacional. Para evitarmos frases, para evitarmos pensamentos deturpados sobre a inclusão das minorias, das pessoas, no ambiente que é essencial para o desenvolvimento humano. Nós estamos num momento onde nós estamos vendo a desvalorização da ciência e da psicologia enquanto ciência humana. A psicologia que há tanto tempo tem feito pesquisas, promovido os avanços científicos no contexto das relações interpessoais, estudando o comportamento humano, assim como as ciências sociais, assim como as outras áreas que contemplam as ciências humanas, e nós fomos retirados do processo de investimento do CNPq, bem como todo o contexto do nível científico do Brasil. Quero chamar a atenção de vocês para a necessidade de nós lutarmos
pelo avanço e o acesso à universidade. É com muito orgulho que hoje eu recebo aqui uma aluna que teve a oportunidade, aluna porque será sempre aluna. Um filho nunca deixa de ser filho, sempre será um filho. Então eu me sinto muito orgulhoso quando eu vejo os meus egressos do curso de psicologia vindo contribuir para os atuais acadêmicos do nosso curso, falar para os nossos acadêmicos sobre suas experiências, sobre o seu sucesso, que é isso que a Rejane vai bater um papo conosco aqui. Falar do que foi passar pela universidade, de como foi ter a oportunidade, enquanto o nosso ministro de Estado da Educação diz que não adianta ter FIES, não adianta as pessoas estudarem, para que ensino superior, para endividamento, a Rejane vem nos mostrar que precisamos de políticas públicas inclusivas de acesso ao ensino superior para as minorias, sim. Nós precisamos que todos tenham acesso à educação. É dever do Estado. A União tem o dever, a União ela tem a obrigação de facilitar o acesso às pessoas que queiram estudar e se profissionalizar. O sucesso independe do, seja lá o que for que a pessoa irá fazer profissionalmente, mas o acesso ao diploma universitário é essencial para uma sociedade mais justa. Então, nós, enquanto psicólogos, nós precisamos nos unir forças nesses 59 anos de profissão, para que nossa ciência não deixe de lutar pela inclusão, pelas minorias, pela população vulnerável e o enfrentamento à pobreza que se dá com esta pandemia. Ademais, facilitar ao acesso à saúde mental das pessoas, a valorização da saúde mental. Nossa profissão, nesse ano de 2021 e nesse ano de 2020, demonstra o quanto é importante a presença do psicólogo para cessear, para auxiliar o processo de manutenção e equilíbrio da promoção da saúde mental. Então, meus alunos, essa é a minha mensagem que eu gostaria de deixar a vocês neste dia de 59 anos da nossa profissão, nessa celebração da nossa profissão. É preciso chamar a atenção de todos para o percurso e o que tem acontecido no nosso país. Nós não podemos ser convenientes com estas ações. Não é uma questão ideológica, não é uma questão de poder, é uma questão de existência, de solidariedade, é uma questão de democracia, é uma questão de sobrevivência social e profissional. Muito obrigado a todos. Rejane, eu, antes de passar a palavra para você, eu quero apresentá-la com muito orgulho e muita satisfação, que Rejane Reis Ferreira Santos Silva é psicóloga, credenciada no Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região do Estado de Minas Gerais. É especialista em educação especial e inclusiva. É pós-graduanda em neuropsicologia, terapia cognitivo, especialista em terapia cognitivo-comportamental e atua como facilitadora do programa de educação parental Encorajando os Pais. Rejane é graduada em psicologia com muito orgulho pela Faculdade Patos de Minas. Trabalhou com oficinas terapêuticas e foi professora junto do nosso corpo docente da Faculdade Cidade Patos de Minas e Cidade de Coromandel. Foi professora nos cursos de pós-graduação do Departamento de Graduação e Pós-Graduação em Psicologia.
realiza grupo de estudos e supervisão com profissionais da psicologia, é coautora do Baralho Terapêutico, Fazendo as Pazes com a Sua História, uma ferramenta lúdica, interativa, que oportuniza a dupla terapêutica compreender e refletir sobre a história de vida do paciente. Rejane reside em Patos de Minas, realiza atendimentos online e presencial e participa de várias palestras pelo Brasil. No final, eu deixo o contato para vocês. Para mim, Rejane será sempre a Rê, a aluna, a colega de trabalho e agora autora de livro e palestrante. Rejane, a casa é sua, fique à vontade. Oi, gente, aqui meu potinho de encorajamento está transbordando. Ai, como é bom sentir em casa novamente. Então, meninos, eu vou começar, né, como o Júnior falou muito, essa questão da desvalorização aí, né, da nossa profissão, eu vou trazer um pouco, né, do contrário, né, do que a gente pode fazer também para a gente valorizar a nossa profissão e se sentir valorizado dentro da nossa profissão, né, porque mediante tanta coisa ruim que a gente está vendo aí, né, que essa questão de desemprego, isolamento que a pandemia veio trazendo, a gente também consegue ter, né, um pouco de esperança, enxergando os aspectos positivos também, em consequência disso, porque assim, eu não vejo só coisa ruim em meio às adversidades, né? Eu acredito que uma das coisas que a gente está aqui com tanta gente de tantos lugares diferentes, né, já é uma coisa a se pensar. Mas, bom, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, porque eu acredito que ela está retratando, né, o que eu fiz, os caminhos que eu percorri e os acertos e erros também que eu cometi. E isso talvez possa inspirar vocês também, né, de alguma forma. Então, o Júnior me apresentou aí, né, eu me formei aí na FPM, tive a oportunidade de ter empregos aqui em Patos, assim, de coordenação, de gerência, de analista, então eu sempre, nunca entreguei um currículo para começar, sempre encaminhada pelos meus professores, porque, assim, aí na FPM a gente tem essa vantagem, né, eu não sei as outras faculdades, mas, assim, essa questão, assim, da valorização do aluno, da inclusão do aluno, né, que é isso que o Júnior colocou muito bem, então, assim, a gente sente essa proximidade, né, eu tive essa percepção, assim, de quando você tem um problema, você sabe a quem recorrer para você resolver. Então, é uma coisa que você é próxima ali da coordenação de todo mundo, e isso facilita muito a sua vida. E isso facilita, inclusive, quando você sai da faculdade, mantendo bons relacionamentos com seus professores, porque isso daí, gente, é igual o Júnior falou, a gente não deixa de ser aluno, né? E sempre que tem uma oportunidade, uma coisa ali, né, se você tem um bom relacionamento, os professores lembram de você. Mas, bem, o que aconteceu comigo, né? Eu trabalhei em algumas empresas aqui em Patos, fui para o RH, mas o meu sonho sempre foi a psicoterapia. Mas eu ouvia muito, assim, né, de que a psicologia não dava dinheiro, né, que a gente não conseguia viver do consultório, né, algumas coisas nesse sentido. E isso vai meio que desanimando a gente, e vai causando um certo desconforto, um certo medo, né. Então, eu falei, eu vou para as empresas, e eu pensava que fosse o lugar mais fácil. Depois de uns 5 anos que eu já estava trabalhando no RH, eu descobri que era mais difícil. Questão de crença, né? Porque você depende da outra pessoa para te contratar. Ao contrário de quando você vai trabalhar para você mesmo, né? Você vai trabalhar no consultório, vai empreender. Bom, então eu passei pela FPM, pela a Faculdade Cidade de Coromandel, e aí eu engravidei, né? Eu tive o meu segundo filho. Eu vou encurtar um pouquinho a história, né? Porque senão a gente só fica na história. Eu vou contar aquelas partes que são mais importantes. Eu engravidei, e aí, assim, a gente viajava com alguns professores também, e esses professores, alguns foram saindo, né, outros foram desistindo, e aí eu fiquei sozinha para viajar.
né, assim, grávida para viajar para dar aula e assim, a estrada não tem nem sinalização direito, não pega celular, e eu comecei a ficar com medo daquele negócio, né? Falei, não, eu vou ter que sair. Aí eu conversei com a Delza, né? A Delza que era coordenadora de lá, às vezes aqui vocês são alunos dela também. E aí eu saí da faculdade. E eu pensei, agora sim eu vou realizar meu sonho. Isso foi em fevereiro, né, do ano passado. Nisso, na verdade, foi em janeiro, né, que eu abri o consultório. Na hora que foi fevereiro, março, aquele boom da questão do coronavírus, né? Então, foi assim, eu imaginei consultório com agenda lotada, né? A gente sempre imagina que vai ser assim, é só entregar alguns cartõezinhos e vai dar tudo certo, né? Só que foi o contrário, né? Eu falei, e agora? Porque nem os meus pacientes que eu estava atendendo presencial lá, não tinha como atender. E eu com aluguel para pagar, né? Tinha pegado todas as minhas reservas investido, e aí eu fiquei meio que sem chão. Na época, até meu marido ia me dar um ar-condicionado lá para a sala, porque estava muito quente, e eu falei, eu já tinha assistido algumas aulas, né, sobre empreendedorismo, e eu falei, você podia pagar o curso para mim, ao invés de me dar o ar-condicionado, pode ser? Aí ele, você quiser. Aí ele pagou para mim, né, o curso, e eu fui estudar sobre empreendedorismo e marketing. Então, assim, uma coisa que a gente geralmente não faz, né? A gente quer montar ali uma empresa, um negócio, e a gente já quer começar a trabalhar. Só que o nosso erro é não estudar essas coisas, né? Que eu observo. Por quê? Porque a gente não aprende a como divulgar o nosso trabalho, a gente não aprende como vender, como precificar, a gente acha muitas vezes que é colocar o preço mais barato, né, que vai fazer as pessoas chegarem até a gente, e isso só causa frustração, porque você às vezes tem que encher a agenda ali, né, não tem às vezes nem o dinheiro para pagar uma supervisão quando precisa, quando quer, uma psicoterapia, né, então isso dificulta muito a questão da gente não valorizar o nosso trabalho, né, assim como o Júnior colocou a questão da valorização da educação também. Então, eu venho perguntar para vocês, vocês sabem o que significa empreender? Vocês podem responder aí no chat. O que vocês entendem por empreender? Qual a visão de empreendimento que vocês têm hoje? Pode colocar aí, gente. Levantar a mãozinha também, falar no microfone, fica até melhor, né? Isso, vamos ficar à vontade. Bate-papo. Investir em produto, serviço, colocar uma ideia em ação, administrar investimento. Olha, bacana. Está relacionado com tudo isso daí. Mas empreender, para mim, significa, olha, inovar, ótimo, fazer algo que não existia. Não necessariamente, né? Porque muitas vezes a gente acha que sim, tem que virar a mesa, reinventar, ser, né, criativo, assim, de forma que andar como se estivesse andando com as pernas para cima, né? Não necessariamente. Um certo grau de criatividade a gente precisa ter, sim, né? Faz parte, né? Mas, assim, empreender, para mim, significa hoje liberdade. Por quê, né? Fazendo o curso, eu comecei a divulgar o meu trabalho. Na verdade, o que eu fiz? Né? Vou falar de forma prática. Eu criei um grupo, né? Primeiro, assim, é a primeira questão que eu falo para vocês quando a gente pensa, assim, em empreender, né? Já que você quer escalar, você precisa se relacionar com as pessoas de alguma forma, porque as pessoas precisam te conhecer. Como que eu vou saber que a Daniela é uma excelente psicóloga, sendo que eu nunca vi um conteúdo dela, eu nunca vi uma palestra dela, eu nem conheço a Daniela. Como que eu vou lá no consultório dela querer fazer uma sessão com ela, né? Então, a gente precisa aprender isso também, né? A como divulgar o nosso trabalho e como a gente aparecer. E é aquilo que o Júnior falou, né? Colocou lá no convite lá, é aparecer com ética. Né? Não é aquela coisa da gente pegar e ficar entrando em grupo dos outros e mandando link lá, convite, cartão interativo, não. Isso é a mesma coisa, você entrar no consultório de um colega seu e entregar lá um cartão seu,
né? Isso não é ético. Mas vamos lá, o que eu fiz, né? Eu estudando isso daí, aprendi algumas estratégias, aprendi que nesse ramo da psicologia, né, a gente poderia viver não só do consultório, mas da psicologia. Então, quando a gente pensa em psicologia, psicologia não é só psicoterapia, né? E aí a gente pensa assim, só naquela parte ali do consultório, né? Mas até mesmo dentro do consultório, a gente pode fazer diversas coisas. Eu já coloquei 15 crianças no meu consultório, claro que ali com monitora, né? Para fazer oficinas terapêuticas. E aí, o que acontece? Oficina das emoções, né? Hoje é uma das minhas fontes de renda. Eu não trabalho mais com oficinas das emoções, mas eu trabalho dando treinamento para outros psicólogos que têm interesse. Eu não divulgo, porque não é o meu nicho de trabalho, né? Eu ainda não tenho, não é meu nicho de trabalho e nem seria, assim, a minha principal fonte de renda. Então, vejam bem, criei um grupo, né? O meu público-alvo, para começar, são psicólogos. Por isso que, assim, eu tenho trabalho com produtos e serviços direcionados para psicólogos. Inclusive, 99% dos meus pacientes também são psicólogos, por causa da forma que eu trabalho. E, então, eu criei um grupo ali e eu falei, olha, eu vou ter que mostrar, né, eu vou ter que fazer dinheiro. Primeira coisa que eu aprendi na psicologia é fazer dinheiro, o conceito de fazer dinheiro. Porque enquanto a gente entende que psicologia não dá dinheiro, não dá mesmo, você faz, você corre atrás. Né, quem dá dinheiro é vó, né, tem até essa expressão aí, né, mas assim, a gente faz, como que a gente faz? O que significa isso? Você precisa se movimentar, as coisas não vão bater na sua porta, as oportunidades não batem na sua porta, então, não vai. E aí eu pensei assim, gente, na pandemia, né, com tudo fechado, pensei, o que eu vou fazer para eu fazer dinheiro? Aí eu falei, eu vou montar um grupo de estudos, inclusive foi um grupo de estudos sobre terapia do esquema, não, desculpa, o primeiro foi sobre TCC. Aí eu peguei algumas técnicas desse livro aqui, da Judith Beck, a maioria de vocês conhece, e fiz ali, dei ali 5 aulas, né, uma aula semanal, bem elaborada, para alguns psicólogos. Essas aulas foram gratuitas. E aí eu fui criando ali outros grupos. Algumas pessoas foram chamando outras, eu fui interagindo nos grupos ali com esses colegas, eles faziam perguntas, eu respondia, e aí teve ali um relacionamento, né? E aí eu falei, gente, eu vou fazer... essa foi a ideia da gente fazer algo gratuito antes, gente, é porque você acaba quebrando ali algumas barreiras. Porque, assim, como eu disse antes, como que a pessoa vai comprar algo seu se ela não te conhece? Se ela não sabe que vale a pena pagar, né, por aquilo ali. Então, aí eu ofereci o meu grupo de estudos pago. E aí, pelo que eu tinha estudado, né, a minha meta ali, a gente tem uma métrica, tem um funil ali que a gente entende, e a minha meta seria 15 psicólogos, para estourar, seria uma meta alta. Uma meta baixa seria 5, 8, né? E aí, por aí vai. Para minha surpresa, né, vieram 60 psicólogos. 60. E aí eu pensei assim, aí dá aquele medo, né? Eu falei assim, eu vou desistir. Porque o negócio era o seguinte, eu não estava acostumada com isso. Então, eu precisava, porque ali tinha psicólogos, né, que já são professores, tem psicólogos que já têm doutorado, tem psicólogos que têm mestrado, tem gente que tem transição de carreira. Então, além de um nivelamento, tem gente que a meu ver, ali, tinha muito mais conhecimento que eu, e tem, né, mas queria estar num ambiente de trocas, né. Então, bom, aí eu falei, não, vai com medo mesmo. Porque o que acontece no empreendedorismo, né? A gente tem 2 coisas que é muito importante, paixão e habilidade. Paixão é você fazer aquilo que você gosta, porque pensa você correr atrás, né, você dedicar seu tempo, né, empreendedorismo é a realização de um sonho. E pensa você gastando tempo com uma coisa que você não gosta. Você não vai ter paixão por aquilo, então você provavelmente não vai ter sucesso. E uma outra coisa é a habilidade. Agora, a habilidade, ela pode ser desenvolvida. Claro que a paixão também, a gente pode começar a gostar de outras coisas,
Mas a habilidade, eu falo assim, por exemplo, às vezes a gente fala, quantos professores aqui, né, não tiveram dificuldade com essa questão da tecnologia, né, e tem até hoje, vai superando a cada dia, tirando coelho da cartola ali para motivar aluno, né, que às vezes não está, né, muito, muito acostumado com essa questão né, das aulas online, né? Então, assim, é questão de você desenvolver habilidades. Então, eu precisei desenvolver minhas habilidades também, né? E isso faz parte. E uma coisa eu falo, né? Essa frase já tem até uma pessoa que escreveu, não me lembro, acho que é John. Ah, eu esqueci. Depois, se tiver oportunidade, eu mando lá para vocês. Ele fala assim, ó, ou você desenvolve habilidades, ou você desiste dos seus sonhos. Então, a culpa é sua, né? A responsabilidade é sua. No seguinte sentido, né? Eu não preciso ser o melhor, né? A melhor pessoa a dar aula de TCC, e eu não sou, né? Mas eu desenvolvi algumas habilidades, eu tenho ali algumas características que as pessoas gostam, e tem outras que não gostam, e tudo bem, né? É uma questão que a gente precisa aprender também, é lidar com a frustração, porque tem pessoas que vão te amar por aquilo que você faz, e, né, como diz o outro, tem pessoas que não vão gostar pelo mesmo motivo. Bom, aí o que aconteceu, né? Eu comecei com os grupos de estudos, aí eu falei, olha, percebendo algumas questões, assim, né, que os próprios colegas traziam nos casos, eu resolvi criar o grupo também de terapia do esquema. Criei o grupo de terapia do esquema, aí pensei, o pessoal está com dificuldade aqui, vou criar grupo de supervisão. Então, eu já estava com o grupo de TCC, terapia de esquema e supervisão. Aí, eu vi, assim, que tinha pessoas que não tinham muita condição, né, para pagar o grupo de supervisão, que era um grupo mais restrito, e eu falei, gente, como que eu posso chegar a essas pessoas por um valor mais acessível, para dar oportunidade também para essas pessoas, né? Aí eu criei o grupo de estudos de caso, que é tipo um grupo de supervisão, mas algumas pessoas participam como ouvintes, enquanto as outras apresentam os casos, e aí eu ensino como fazer a formulação do caso, e um plano de tratamento na medida do possível ali, porque tem pessoas que apresentam casos ali no início da avaliação, e outras, né, no caminho ali fazendo já a intervenção. Bom, então, assim, nesse meio, né, estudando e tal, eu falei, gente, eu queria mais, né, eu queria, assim, porque eu fui cansando também de tanta coisa. Eu já estava com o consultório, isso, gente, eu contei para vocês, de fevereiro para cá, né, isso tudo de fevereiro do ano passado para cá, então, assim, foi muito rápido. E é outra característica também do empreendedorismo, você erra rápido, mas você busca soluções de forma rápida. Porque senão você não consegue se manter, né? Então, assim, eu estudando, eu falei, eu estou trabalhando demais, e mesmo com os grupos, né, e diminuindo um pouco também da psicoterapia, porque eu mantenho, porque é a minha paixão, né, a psicoterapia, ela não é o único serviço, mas é aquele que eu mais gosto. Eu peguei e falei, gente, eu quero agora criar produtos, porque eu não quero mais depender tanto da minha hora de trabalho, porque já estava ficando exaustivo para mim. A minha filha está com 4 anos hoje, e eu queria ter mais tempo. Eu pensava que eu nunca iria falar isso, né, que eu queria ter mais tempo, né, e no sentido, assim, que eu estivesse com tanta demanda. E aí foi quando eu resolvi empacotar essas aulas e vender essas aulas, né? Então, assim, essas aulas, elas ficam gravadas, e quem quiser agora entrar, a pessoa participa como se fosse uma assinatura. Então, ela tem ali disponibilizada as aulas gravadas, mas a gente vai, ao invés de eu estar estudando ali 3, 4 livros ao mesmo tempo, eu estou estudando só um, e a pessoa vai tendo acesso às gravações das outras. Aí, bom, veio a minha primeira oportunidade de desenvolver o produto junto com outros colegas. Isso é interessante, quando o Júnior falou de união, da importância da gente se unir, né? Eu trago aqui para vocês, olha, não sei se vocês conseguem ver na caixinha aí, mas somos 29 psicólogos, né? Então, assim, é muita gente para desenvolver
uma única ferramenta lúdica. Mas por que que isso é bom, né? Porque são oportunidades. Então, assim, eu não teria oportunidade, na época, para desenvolver um produto meu e nem fazer um lançamento, né, sozinha. Bom, aí veio outra questão, né? Como eu já estava ali nessa de comunidade, hoje eu tenho mais de 30 grupos de WhatsApp quase que lotados. Então, assim, quando a gente fala em comunidade, não importa onde você vai, né, criar a sua comunidade, se é no Facebook, se é, né, no Telegram, se vai ser no WhatsApp. O importante é que você crie relacionamentos e mostre o seu valor, né? Mostre ali a sua capacidade, produza conteúdo e mostre o que você tem para oferecer. Bom, nisso, como eu tinha muitos grupos, né? Eu peguei e falei assim, divulguei lá o meu baralho, eu peguei algumas unidades a mais do que os outros colegas, porque eu pensei assim que eu iria colocar também, se eu não vendesse, né, que a gente sempre fica com o pé atrás, eu ia colocar como um bônus para algum serviço meu, seja um grupo de estudos, alguma coisa assim. Mas, para minha surpresa, quando eu divulguei, eu vendi todos antes do lançamento. E aí veio aquela coisa, né? Eu estava tipo uma órfã ali, né? Sem meus filhos. E eu falei assim, não, gente, mas não tem como. E aí eu fui renegociar com a editora e ficava muito caro para mim pedir ali mais algumas unidades. Aí aconteceu o lançamento e eu vi as minhas colegas tendo dificuldade para fazer as vendas. E eu me ofereci, né? Eu falei, olha, vocês não querem, coloquei lá no grupo, vocês não querem me passar os baralhos de vocês para revenda? E elas pegaram e falaram assim, nossa, a Jane ajuda a gente e tal. Vendi também. Então, hoje, com essa ideia, o que que nasceu, né? Nós estamos aí criando uma vitrine, né, para exposição de produtos de outros colegas, né? Aí, nessa vitrine, nesse site, vai ter produtos não só meu, mas de outros colegas também. Então, assim, quando alguém colocou aqui, né, reinventar o que não existe, eu fiquei assim, olha, não é tanto assim, você vê a oportunidade, né, nas situações que você está vivenciando. É igual, por exemplo, em todos esses passos que eu dei, né, em todas essas ideias que eu tive, vocês podem notar que eu observei alguma coisa ali. E o que nós mais sabemos fazer, como psicólogos, é observar. E outra, resolver problemas, né? Ainda mais quem é da TCC, a gente sabe muito bem aí que a gente trabalha aí forte nesses dois aspectos, né? Reestruturação cognitiva ou resolução de problemas, é um ou outro ali. E aceitação, né? Mas vamos lá. Então, gente, são algumas ideias aí que eu tive, e aí eu falo para vocês, né? Vou trazer algumas ideias aqui também, fazendo assim um resuminho dessa caminhada aí, né, para a gente abrir um pouquinho para as perguntas aqui. Eu vou falar para vocês aqui, ó. Primeiro, né, criar uma comunidade, criar grupos, a internet veio aí, né, e a gente pode usar esses recursos aí para nos auxiliar. Agregar valor, né, você precisa mostrar para essas pessoas quem você é, como que você pode fazer isso, né? Você pode fazer isso escrevendo textos, você pode fazer isso fazendo grupos, né? Seja lá a sua escolha, a sua paixão, se você quer trabalhar com mães, se você quer trabalhar com relacionamentos amorosos, se você quer trabalhar com obesidade, serviços não faltam. A gente fez uma lista no nosso curso, da última vez que eu vi a lista atualizada, a gente estava com mais de 350 possibilidades de atuação para o psicólogo. E, então, assim, se a gente for ver... E aí, olha bem, gente, tão curioso, porque, assim, nessa lista, a gente foi fazer uma reunião para a gente trocar ideia, e a gente estava conversando sobre maternidade. Aí veio o assunto da doula e tal, e aí a gente pensou, gente, vocês já pensaram no psicólogo, né, trabalhando com essas mães que querem ter os seus filhos em casa, né? Eu esqueci o nome do parto lá, porque não é o meu nicho, mas assim, são aquelas pessoas que querem ter o parto em casa, então é um parto mais natural e tal. Então, já pensou nisso? Então, assim,
locais para a gente atuar, oportunidade de trabalho a gente só não pode pensar que a gente tem que esperar a psicologia dar dinheiro, né? Então, assim, né, a gente precisa pensar também, o que eu preciso? Então, se a gente for começar a olhar ali minha trajetória, que eu falei para vocês, eu não tinha dinheiro nem para pagar o curso, né, que eu falei que foi meu marido que pagou. E eu comecei com um celular. Hoje eu tenho um computador, mas na época meu computador estava queimado, né? Então, assim, hoje a gente consegue fazer isso. A gente já pode pensar, se a gente quisesse já começar hoje, a gente já pode pensar. Pensa bem, olha, eu quero criar aqui um recurso interativo para eu trabalhar com crianças, e eu vou vender esse recurso para os meus colegas. Eu coloco numa plataforma de vendas, né, tem Hotmart, Eduz, que são plataformas que ganham comissão pela venda. Então, você não precisa investir dinheiro. Tem o Canva, que é um recurso gratuito que você pode desenvolver, né, fazer o seu e-book, as suas ferramentas ali pelo Canva. Você quer vender, tem o Asas, eu assim, estou citando, gente, ferramentas que eu acho interessante, mas eu não recebo comissão de nenhuma dessas, né? Então, assim, tem algumas ali que você gera boleto, você faz pagamento, você monitora, sem você ter nenhum investimento com isso. Então, assim, dá para fazer, não precisa você ter dinheiro. E, na verdade, é uma coisa que eu não aconselho, porque muitas pessoas ficam querendo endividar para fazer as coisas, né, montar um consultório, fazer um empréstimo. Vamos pensar o que vocês podem fazer dentro das possibilidades de vocês, né? O que vocês podem fazer para fazer dinheiro? O que vocês podem fazer, né, de parceria, né, como o Júnior falou, a questão da união, para vocês poderem realizar o sonho, né, de ter o consultório, de poder empreender. E pensando, gente, que quando a gente fala em empreender, a gente pensa em grandes coisas, a gente pensa em riqueza, e não é isso. Se você tem um consultório, se você abrir um consultório com o seu colega, você está empreendendo. Agora, se o seu empreendimento vai para frente ou não, vai depender da forma que você gerencia o seu empreendimento, né? Então, assim, por isso que é importante a gente falar sobre isso, né? A gente falar sobre essa questão do empreendedorismo, falar sobre como a gente pode escalar, né? Porque, assim, chega no ponto, a gente, né, se a gente fizer a coisa certa, de fato, a gente vai ficar cansado, né? Outra coisa que eu vejo muito, né? Vocês viram aí que eu falei sobre um bocado de coisas aí que eu faço, né? Então, assim, hoje eu já tenho a minha equipe, né? Eu já tenho as pessoas que trabalham para mim. Então, assim, se a gente for pensar, como que vocês poderiam começar? Vocês poderiam começar convidando as pessoas que vocês já conhecem, né? Seja no Facebook, nos grupos que é permitido você fazer o convite para vir para os grupos de vocês, né? Para vocês agregarem valor. Uma outra forma também que eu faço hoje contratando pessoas no 99 Freelance. Então, quando eu preciso de uma coisa mais rápida para fazer um lançamento, porque quando a gente fala de serviços ou produtos, a gente também precisa fazer um lançamento, porque as pessoas precisam conhecer, né? Como que eles iriam saber que eu tinha baralho para vender? Eu fiz um lançamento, né? E esse lançamento pode ser feito no WhatsApp. Quando eu falo, né, de empreendedorismo, quando eu falo que eu trabalho com essas coisas assim, né, muitas pessoas já pedem logo meu Instagram. Aí chega lá no meu Instagram e não encontra nada, né? E eu falo, gente, eu sei da importância, mas a minha principal rede social é o WhatsApp. Então, assim, vocês não vão achar muita coisa lá no Instagram se vocês forem. Agora eu tô me dedicando um pouquinho mais lá, mas vai demorar eu, né, trazer coisas por lá. Mas, assim, nos meus grupos, sim, as pessoas sabem que eu sou, né, elas sabem como me encontrar, elas sabem o que eu tenho para oferecer. E, assim, além dessas coisas todas, eu acredito que a gente precisa ter também, para a gente se manter firme, mais de uma fonte de renda, né? Ah, você quer fazer a psicoterapia? Ótimo, é um excelente serviço, é uma profissão maravilhosa. Agora, você pode fazer algo mais?
Porque se você coloca todos os seus ovos na mesma cesta, se essa cesta cair, se acontecer igual aconteceu comigo lá, né? A pandemia, com o consultório quase fechando, né? Eu fiquei praticamente sem renda nenhuma. Né? Então, assim, é outra questão. Hoje, eu tenho mais de 10 fontes de renda. Então, eu tenho, assim, nós estamos aí com um livro que vai ser publicado, né, por aí, por esses dias, que é o Encorajando Pais. Eu também trabalho com treinamento de pais, gente, mas isso tudo é alinhado à psicoterapia. Então, quando eu trabalho nos meus horários de atendimento, eu faço a psicoterapia. Então, tem o livro Encorajando Pais, que nós vamos divulgar agora recentemente, vamos fazer um lançamento. O livro Fazendo as Pazes com o Trauma, que também ele é um livro que está dando, é um segundo projeto baseado nesse baralho. E tem o livro também, Ludicidade, né, se é coisas de crianças, é uma interrogação, né, que a gente vai trazer também ferramentas lúdicas para trabalhar com adultos também. E, além disso, nós temos ali o livro que a gente está desenvolvendo agora, Reinventando Sua Vida, Reescrevendo Sua Vida, que é uma invenção do Reinvente Sua Vida de Jeffrey Young, que é a terapia do esquema. Então, assim, bastante coisas que a gente está trabalhando. Aí, quando você começa, né, a crescer no empreendedorismo, você começa também a dar oportunidades para outras pessoas. Então, você começa a montar equipes e arrumar braços aí, porque senão você não consegue mesmo. Certinho? Então, é um pouquinho disso daí que eu queria trazer para vocês. E, assim, né, fico aqui para responder alguma pergunta, né, tem alguns comentários aqui. Humanizado, o Guilherme que está ajudando a gente a lembrar, né, aí aqui a Bruna falando, e olha, o anual do Canva vai relativamente barato, pelo tanto de coisas que oferece. Eu trabalho mexendo com muita coisa de design e uso demais da conta. A Bruna dando uma sugestão aqui sobre o plano anual do Canva. Eu utilizo ainda o Canva gratuito, mas aí a parte de diagramação hoje, que é coisa mais sofisticada, e tem a equipe que já faz esse trabalho. Bom, gente, é isso. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para a gente poder bater um papo? Porque é um papo, é uma conversa, e não um monólogo, né? Que só um fala. É um bate-papo. E aí, quem quer contribuir, quem quer trazer, quem quer perguntar, quem quer falar, para a gente estabelecer esse diálogo, essa conversa. Eu quero parabenizar você, Regiane, pela trajetória profissional. Obrigada. Eu acredito que não foi fácil, dá para ver, assim, nos pequenos pontos que você trouxe mais, que se ressaltou, que não foi fácil mesmo, ainda mais sendo esposa, mãe. Então, tentando girar todos os pratos e não deixar nenhum cair, né? Verdade. Muito desafiador. E aí eu compartilho com você, e não sei, né, se alguém já ouviu falando isso em outro momento, eu já tenho uma formação. E aí me esgotei da formação, da atuação, e pensei em empreendedorismo. E abracei e fui para cima. E me frustrei, porque me exigia de mim, a área que eu quis empreender, muita exposição, o que eu não gosto. Aí, fazendo o curso, parei com o empreendedorismo e falei, não, vou voltar para o meu sonho, para a minha paixão. É a minha formação, é fazer algum outro curso que me agregue, que, né, eu possa crescer ainda mais. São psicólogos tendo que se expor e ir ali para o Instagram, ou para Facebook, ou para essas ferramentas mesmo da rede social, que é o que está fortalecendo cada vez mais, e é o caminho para a divulgação do trabalho.
E aí, no meio do ano, nós tivemos um seminário de inverno, se eu não me engano o nome, e aí teve uma palestra sobre marketing. E aí, eu falei assim, nossa, será que o meu monstro voltou correndo atrás de mim na hora que eu chegar lá na frente, eu vou ter que entrar nesse circuito que está sendo exigido? Então, assim, falando assim muito breve, parabéns pela criatividade, por pensar fora da caixa mesmo, pegar o que já existe, porque tem muitos profissionais que já ficam pensando em produtos e serviços, mas você conseguir realmente montar ele, fazer ele realmente aparecer e ter um valor é bem bacana. Então, parabéns. Obrigada. Mas, assim, pegando um gancho na sua fala, Daniela, essa questão, assim, de fazer o que já existe, o que eu percebo? As pessoas, elas se conectam com você. Então, pode ter 10 pessoas fazendo a mesma coisa. Por que a pessoa quer você? Né? Igual, por exemplo, tem um monte de pessoas que trabalham com orientação parental. Por que, Rejane? Então, assim, tem pessoas que vão se conectar comigo e tem pessoas que não. E tudo bem, né? Então, isso daí é aquela questão, porque, assim, às vezes a gente pensa assim, tá todo mundo fazendo, eu não vou fazer. Mas você não é todo mundo, né? A nossa mãe já falava lá atrás, né? Então, assim, você vai colocar o seu toque, que vai ser diferente, né? E é claro, a gente tenta sempre surpreender de forma positiva, né? Entregar muito mais do que a gente prometeu. E isso ajuda muito. E as próprias pessoas vão te indicando. Hoje eu tenho mais de 400 alunos, e eu te falo que a maioria eu não corri atrás deles. Né? O primeiro grupo que eu fiz gratuito lá, já foi os próprios alunos que já trouxeram para mim outro. Eu já estava aqui falando com o microfone desligado, né? As turmas que eu dou aula já sabem muito bem dessa lereia minha, né? De começar a ficar falando com o microfone desligado. Eu anotei algumas coisas aqui que eu quero chamar a atenção para a gente conversar e dialogar e bater um papo muito bacana com a galera, né? A Rejane, ela traz a fala da Rejane, ela vai trazendo a experiência dela, mostrando para vocês que é possível, sim, fazer psicologia e tudo mais, né? E viver de psicologia e não deixar, e o mais importante, não deixar de fazer uma psicologia social. É até o tema da Semana da Psicologia nossa, que no finalzinho eu vou falar para vocês, e segunda-feira a gente tá divulgando os convidados, que nós estamos terminando de organizar aí os convidados de fora, mas o compromisso social da psicologia, né? A psicologia, ela tem essa vertente social. Nós somos uma ciência elitizada por muito tempo, lá no início, né? Há 59 anos atrás, né? Quando a psicologia chega no Brasil, ela chega por uma elite e vinculada a essa elite, a esse cuidado mental, né? Na verdade, para uma elite e ao mesmo tempo voltado para fora da curva, que é a doença mental, totalmente associado a um modelo médico, as questões psiquiátricas, então, e o estigma do psicólogo ser louco e tudo mais. Então, a fala da Rejane vai nos provocando algumas reflexões, né, dessa psicologia mais contemporânea, mais social, mais inclusiva, mais para todos. Aí existem alguns diferenciais que você traz e que eu sempre tento dizer para os meus alunos, e eu particularmente me sinto muito orgulhoso de você e tudo mais, porque o professor, né, professora Lourdinha, quando a gente vê que as nossas crias, né, eu não pariu, né, não saiu do meu ventre, porque não tem nem por onde, né, entre eu treino, o máximo que tem é intestino, mais nada, mas enfim, não tem como nascer por aqui não, mas eu pari essa criatura. Então, quando a gente vê essas criaturas paridas na vida, a gente fica muito orgulhoso, porque
a gente vai percebendo que que a nossa formação, o modo de formar os profissionais das nossas instituições, está no rumo certo, né? E aí eu fui vendo você falando e eu fui lembrando de coisas, porque nós estamos aqui com jovens acadêmicos, e eu fui lembrando de coisas da sua época, quando estava no lugar que eles estão ocupando. E aí, é válido trazer e precisa trazer, para que reflita. Uma das coisas era que a Regiane nunca se preocupava com o colega, o que o colega estava fazendo. O que o meu colega está fazendo, quem é o meu colega, quem não é, quem é meu professor, quem não é meu professor. Ela sempre tinha com as lutas dela, diária, porque Regiane era mãe, Regiane era esposa, era trabalhadora, como muitos de vocês são e que continuam sendo. E até fui reconhecendo falas do meu doutorado, essas mulheres, essas multifacetas das mulheres. Então, uma das coisas, eu fico observando, e isso é claro, né, que o sucesso da profissão tem um ingrediente que eu posso afirmar por experiência própria e reconhecendo em você e tantos outros alunos que já trabalharam comigo. Eu tenho a honra e o privilégio de trabalhar com alunos que formaram comigo, né? E a honra e o privilégio de ter filho que seguiu carreira e hoje trabalha comigo por competência. Então, e isso muito me orgulho. Não só porque é filho, porque sofre as pessoas essas pessoas, né? Dado tudo isso, então, eu observo na sua fala uma das coisas que eu lembro de você na universidade, que eu falo sempre para os alunos, que é, não, até fazendo uma associação com a música Quem Sabe Faz a Hora, Não Espere Acontecer. Não esperava acontecer, mesmo com todas as atividades rotineiras. Não faltava de aula, era participativa. Então, eu fico olhando tudo isso que está acontecendo agora, na sua carreira, e falar dessa profissão, trazer para os meninos essa esperança, esse outro olhar, essa coisa. O compromisso ético que você tinha desde a graduação, no conduzir as atividades. Se era para atender 5 pacientes no estágio, queria atender 10. Pode escolher 4 estágios. Não, eu quero fazer todos. Todos que tem eu quero fazer. Quero aproveitar tudo. Todas as possibilidades. Eu fico vendo, e isso é legal a gente trazer para os meninos, porque eu fico vendo que de toda a sua fala, que o mais importante é nós sabermos construir redes, fazer network, né? Quando você traz a questão do livro, eu recebi de um pessoal, de um grupo de estudo meu da USP, eu recebi lá deles, tem um livro, um jogo de baralho, não sei o quê, nossa, tá bombando, muito legal. Então, olha, né? Então, fora, né? Vendo fora, recebi o link para comprar no grupo e tudo mais. Então, e quando eu adquiri e eu vi ele, e o tanto de pessoas, e quando você mostra aí o tanto de colegas profissionais, é o network que nós vamos fazendo, né? Você fala de nós, professores, a construção do vínculo na universidade, e eu não sei, eu vi que ela entrou, mas eu não sei se a internet dela tá boa ou não tá. Mas uma das coisas que eu me lembro era, e que isso se reflete agora na sua fala, da criação da oportunidade, era que todas as oportunidades que a universidade trazia, você agarrava. E se a gente vai observar as histórias de todos os profissionais que alcançam o sucesso, são aqueles que se preocupam em se dar o melhor e aprender e não errar, e fazer, e agarrar todas essas oportunidades,
construir esses vínculos, estreitar esses laços, fazer esse network da indicação, e a gente vai se sentindo seguro com essas indicações mesmo. Você trouxe uma outra coisa também, que eu fiquei pensando, e que essa pandemia se revelou muito, que é a questão das frustrações, né? A gente precisa aprender a lidar com as frustrações. E muitas vezes o jovem, o profissional, ele se coloca numa condição do pós-formado de que, eu preciso ganhar muito dinheiro, eu só vou ser... Para quê? Como que eu vou fazer caridade? Mas eu vou ali dar uma palestra gratuita, eu vou atender pessoas gratuitas, eu vou fazer, ou que seja por um valor, eu não acredito muito em gratuidade, mas, né, que seja um valor abaixo de mercado, um valor mais significativo, simplório, para a pessoa ter o compromisso, mas são essas movimentações que vão fazendo com que as pessoas vá procurando o serviço, né? Vai procurando a demanda, né? E tudo isso. Eu tenho uma questão que me preocupa muito e que eu tenho acompanhado, as questões das redes sociais, né? Tem que ter muito cuidado com essas questões das redes sociais. E teve um dia, eu não sei, o professor Júnior está aqui, a professora Márcia não está, mas teve um dia que nós ficamos até meia-noite, 11h30, meia-noite, lá na faculdade, conversando, eu, o Júnior, o professor Júnior e a professora Márcia. A gente estava conversando sobre as questões de redes sociais e tudo mais, né? E aí, a gente precisa ter um pouco de coerência naquilo que a gente está mostrando do produto. Até falava para os meninos de João Pinheiro na aula de aconselhamento psicológico da questão da coerência, né? Nós precisamos ser coerentes. Os profissionais precisam ser coerentes. Como que um recém-formado pode colocar no Instagram dele, formou em 2019, 2018, e vai lá no Instagram e coloca especialista em atendimento de família, não sei o quê, em psicodrama, e bababá, bababá, e vai elencando 18... Nós tivemos... Júnior, me ajuda, que a Márcia não está aqui. Nós contamos, tinha umas 10 especializações, né? 10 ênfases no currículo. Gente, mas nem eu que formei a 15, você que já está chegando nos 10 anos de formado, né? Como assim? Então, cadê a coerência? Precisa ter cuidado com a coerência, né? E aí, o nosso código de ética, ele é meio falho nessas coisas, porque o código de ética da psicologia, ele não limita muito os parâmetros em relação a esse uso de Instagram, Facebook, e tudo mais. Mas, Júnior, só fazendo uma aspas aí, abrindo parênteses aí. Claro, conversa. O conselho, ele não fala sobre a questão do uso, né? Mas ele fala que você não pode usar uma titularidade que você não tem. Né? Então, assim, quando a pessoa coloca, ela está cometendo uma falta ética. Eu sou cruel, aí eu dou print e mando mesmo. Aí eu dou print e entro com denúncia no Conselho de Ética. Nossa, mãe de Deus, denuncie mesmo. Faço uma loucura. E outra coisa que precisamos tomar cuidado nisso, porque o empreendedorismo, né, precisa tomar muito cuidado com essas ações empreendedoras, essas divulgações, e tudo que está divulgando, o que está levando para a sociedade, nessas redes sociais, porque uma coisa que o Código de Ética também fala, e é muito importante, é que nós profissionais não podemos, nós não podemos nos associar à nossa profissão outras formações que não técnicas ou outras práticas que não sejam regulamentadas pela psicologia, porque pode configurar em penalidades do conselho. O que eu estou falando? Né? Eu não posso colocar lá, associar no meu Instagram, na minha divulgação do meu trabalho do dia a dia, se eu tenho uma formação em
a acupuntura não é uma prática que se associa à psicologia, não se comunica. Então, pelo Conselho de Ética, eu não posso fazer uma divulgação na minha rede social, psicólogo acupunturista, psicólogo, padre e psicólogo. Uma vez eu liguei para um padre amigo meu, eu falei assim, você arranca da rede social essa história de padre psicólogo, ou eu vou dar print da sua rede inteirinha. Imagina, já tinha dado print de tudo. Da sua rede social inteira e vou denunciar você lá no Conselho Regional 06, São Paulo. Pode fazer uma página separada. Posta suas coisas de Deus lá da igreja e padre lá para lá. E aqui, como psicólogo, é psicólogo. Ai, Júnior, isso é muito chato. Não, é o código de ética nosso. Porque o código de ética diz o seguinte: a Marcela, se ela tem um conhecimento, se ela tem uma outra formação, ela não é melhor do que a Patrícia Cordeiro. Porque a Patrícia Cordeiro não fez acupuntura, ou não fez, ou não é advogada, ela não é melhor, não. Nós estamos todos no mesmo pé de igualdade. A psicologia ela só reconhece como práticas associativas aquilo que é formação. Graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Mas não quer dizer que não pode fazer. Desde que você faça sem associar as coisas, né? Sem fazer essa mistura. Porque senão vira bagunça. Alguém levantou a mão e sumiu. Quem foi? Foi alguma coisa de... Foi eu. Eu quero. Mas você já me respondeu. Ana! Na sua fala. Sim. Fala, Ana. A minha dúvida era se podia colocar, assim, por exemplo, igual a Dani. A Dani é formada em assistência social e vai formar em psicologia. Então, ela não pode colocar numa rede social que ela as duas formações em uma rede só. Ela pode colocar lá. Daniele, Cristina Bastiana Maria dos Santos Silva, Cordeiro, aleluia, psicóloga e assistente social, sem problema nenhum. Lá na descrição. Agora, associar os atendimentos às práticas não pode. Porque isso... Júnior, me ajuda, porque essas questões éticas aí que a gente estava no debate aquele dia, é complicado. Não pode não, tem que tomar muito cuidado. Ela não pode dar ênfase. Ela é psicóloga, assistente social, assistente social. Dar ênfase não pode ser melhor ou pior do que o outro. Lurdinha, companheira, manda. E aí, companheiro? Saudade de você. Também, meu amor. Parabenizar a Rejane e dizer que eu concordo plenamente com vocês, na fala de vocês. Porque eu vejo assim, o empreendedorismo, ele está em nós, na nossa percepção de enxergar dentro daquilo que é igual algo que pode ser tocado no outro. Então, quando você citou, Rejane, né, que você desempenha aí vários papéis e que, no entanto, você não vai atrás dos alunos, mas eles vão atrás de você. Subentendidamente, você chega até eles porque você toca no problema deles, eles se veem em você o problema que ele está passando. Então, o que acontece? Ela está falando a minha língua, ela está me compreendendo. E é isso que os atrai até você. É nessa percepção, hoje eles falam muito em conteúdo, você tem que divulgar conteúdo na internet, você tem que saber trabalhar nisso, mas nem tanto o conteúdo que você posta exageradamente, como o Júnior bem disse aí, você colocar aí as várias funções. Eu vou nele porque, além de ser psicólogo, ele é padre. Não, ele é padre na igreja, e ele é psicólogo no consultório dele. Né? Porque se ele for juntar aí os dois, né, assim que eu entendo, não sei se eu estou correta, o que vai acontecer aí? Ele vai, então, trabalhar não somente a psicologia, mas a formação
religiosa no outro, a ideologia, vai impregnar aí uma ideologia religiosa na mente do seu paciente? O que ele quer na realidade, né? Ou ele é bem um, ou ele é bem outro. O que acontece, Lurdinha, nessa fala sua aí, né, na questão, assim, deles virem até mim? Na verdade, a questão da criação de conteúdo, as pessoas saem fazendo isso intuitivamente. Elas veem um fazendo e começam a fazer. Por isso que eu falo que eu comecei a estudar sobre empreendedorismo. Para mim não ficar copiando os outros, eu entender o que eu estava falando. Então, o que eu fiz? Eu comecei a enxergar as dores das pessoas que eu atingi. E enxergando as dores, o que eu fiz? Aí eu produzi o conteúdo. As 4 aulas que eu dei, né, gratuita, foi para isso. Então, o que eu fiz? Com essas 4 aulas ali, eu estava plantando meu jardim. E aí as borboletas vieram, né? É esse o empreendedorismo, né? Se busca, e nós temos que atingir hoje realmente a necessidade do outro, né? O que o outro necessita realmente? Nós somos profissionais nas nossas áreas, nós temos vários, como na língua portuguesa, né? Nós somos vários professores, mas o que eu vou fazer diferencial para o outro? É o que eu trabalhei com os nossos alunos aí, falei com as meninas, com os meninos, né? Eles todos são psicólogos, sim, mas você pode ter a diferença dentro da psicologia. Ah, porque eu quero ser melhor que o Júnior? Não. A quem que você vai atender? Né? Qual a sua especialidade? O que você quer atingir com essa formação? Aí você terá sucesso. Não há necessidade, por exemplo, de você abaixar aí o preço de uma consulta. Pelo contrário, né, você pode até tê-la como mais cara, atingindo tanto, beneficiando tanto ao outro, quanto a você. É muito difícil nessa época? Sim, é dificílimo, né, pelo contexto que nós estamos vivendo, mas o que eu preciso é acreditar em mim e perceber, né, onde que está o X ali da questão, para que eu me desenvolva em um determinado aspectos para atingir o meu objetivo. Uhum. Pode falar, Júnior. A questão da postagem de conteúdo, né? A Regiane falando da imitação, né? A gente vai observando que existe, né? As redes sociais, eu não sei o que virou, mas enfim. Essa hoje a gente o que mais vê é pessoas que produzem conteúdo. Produzem conteúdo. Mas que conteúdos são esses que estão sendo produzidos? Eu sigo... então, para nós psicólogos, eu acredito que essa produção de conteúdo, para gerar credibilidade, ela precisa vir com uma reflexão, com uma informação pautada no conhecimento técnico-científico. Porque ninguém vai se colocar, né, só porque enfim, o rostinho bonitinho, né, que fez lá sei lá o quê, que maquiou e produziu, as fotos bem produzidas, todas essas coisas, é um chamamento, é um atrativo, claro, chama atenção, tem todas essas questões do marketing que aí não nos cabe. Mas a produção, aquilo que é pautado, precisa ser muito bem explicitado por meio da técnica, né? Da teoria, do embasamento científico, e não numa questão de achismo, do eu acho, do eu acredito, do eu penso, né? Uma foto, alguma coisa, precisa aleatória, mas não algo que seja direcionado. Júnior, isso está tudo relacionado com o que eu enxerguei. Porque, assim, me dava uma agonia, aquela coisa ruim, assim, ver nos grupos de WhatsApp. Gente, alguém tem livro, alguma... Como é que é essa palavra? Gente, alguém tem material para trabalhar fibromialgia? Gente, alguém tem material para trabalhar enxaqueca?
porque dor crônica também a gente trabalha, né? Gente, alguém tem material para trabalhar com ansiedade? E eu pensava assim, gente, a TCC, ela é um método. Então, assim, se você trabalha, se você se baseia no método, o que menos vai importar é a técnica, no sentido que você domina o método. Então, o que eu percebi, né? Eles não estavam sabendo o que eles estavam fazendo. Por mais que, assim, muitos, né? Claro que muitos sabem, tem muitos psicólogos lá que têm experiência, não estou falando disso. Mas eu estou falando, assim, de eu ter chegado no problema solução. Quando eu montei o primeiro grupo de estudos. Mas é porque eu fico pensando nas profissões lá na frente, né? Fico olhando lá 2040, 50, os meus netos, né? Lá para frente, meu sobrinho, fico olhando lá para frente, porque assim, a internet, o avanço da internet, ele trouxe um imediatismo muito grande, né? Olha a disseminação de fake news com relação à informação em relação à vacina, em relação a uma série de coisas que atrasam, né? Pessoas. Eu chego na minha casa um dia e a moça que trabalha comigo em casa, ela fala assim: ai, Júnior, eu estava na fila para tomar vacina, mas aí não tomei, vim embora para cá. Eu falei, por quê? Ah, porque era Coronavac. Aí eles falam que a Coronavac tem menos efeito do que a AstraZeneca, que bem na hora que eu fui tomar era Coronavac. Eu falei, você prefere morrer do que ter a possibilidade de se contrair o vírus, diminuir? Aí nós ficamos praticamente umas 2 horas, ela sentada comigo na mesa do café da manhã, e eu conversando com ela a respeito disso. Ela, você tem razão, né? Será que se eu for lá agora? Eu falei, não sei o que vai virar, né? Você já perdeu sua vez, e agora? Mandar para o final. Então, assim, disseminação de coisas. Então, a rede, o imediatismo com a informação, né? Então, é mais fácil. E você tocou num ponto muito legal, que é a questão do método. Seja a TCC, seja o psicodrama, o Júnior está aqui com a psicanálise, a professora Vânia, não sei se está aqui, ela não está conseguindo abrir a webcam. Seja a psicanálise, seja a TCC, seja a fenomenologia, seja qual for a abordagem a ser trabalhada, a gente precisa aprender o método. E quando você aprende o método e desenvolve ele, aplica ele, você vai conseguir conduzir no setting terapêutico, né, dentro da clínica ou fora dela também, com os grupos, um avanço eu não gosto da palavrinha tratamento, não, né, mas um avanço no processo, no progresso terapêutico com o cliente, com a pessoa que está sendo atendida e cuidada. Uma das coisas que eu observo, e que você sabe, eu sou apaixonado com as questões do grupo, é o quanto que o grupo ele movimenta as pessoas e aglomeram mais, né? E isso vai gerando um efeito terapêutico muito bacana. Então, os grupos de orientação para pais, se você falar para os pais que é para ir para uma terapia individualizada, eles não vão. Eles vão ter resistência. Agora, se você fala para os pais que nós estamos montando um grupo de orientação para pais, que é basicamente o que você trabalha e outros colegas, nossa, aí todo mundo vai tranquilamente. Isso é empreendedorismo. Você muda a palavra, muda o jeito de apresentar, mas o método é psicoterapêutico. O método está embasado em processos grupais, de grupos operativos, é psicoterapêutico, e vai dar efeito da mesma forma, né? Você aglutina essas pessoas para se organizar. Guilherme, é isso mesmo, é vender, né? A gente não pode esquecer que nós também, enquanto psicólogos, nós somos um produto que estamos à venda também, né? E a venda se dá pela segurança com aquilo que é passado, com aquela informação que é passada, com a postura que se fala, né? Com o conhecimento, com o conhecimento, né? Eu sempre brinco nas minhas aulas que existem palavras que são mágicas. O psicólogo não acha, ele acredita. Se ele acha, ele
tá complicado. Né? Eu sempre falo, não pode achar, tem que acreditar. Porque, uai, se acha, para que eu tô indo nesse cara? Ele tá achando. Se acha, não acredita, não tem certeza. Não tem certeza. Achar, todo mundo acha. Eu não sei se o Luiz Felipe está aqui, até numa aula a gente estava conversando, ele até fez um comentário que aí vira fofoca, vira conversa de vizinho, deixa de ser técnico, não é técnico, é científico. Tem uma aluna que está conosco esse semestre, que ela é uma aluna que me lembra muito você, Rejane, que é uma aluna muito ativa. Então, ela se dispôs, pediu para se matricular numa disciplina que ela não precisaria, porque ela quer ter o conhecimento. Eu acho que a Ju está aqui, estou até devendo a ela entrelaçar um contato com o professor Leonardo, quer participar de diversas coisas, fica observando e construindo pontes teóricas. Alguém comentou aqui alguma coisa? Acho que foi a Patrícia, que colocou assim, Rejane, você é a profissional que fez e faz tudo. Eu tinha lido muito rápido e tinha interpretado uma outra coisa. Mas a interpretação que eu dei foi até legal, porque quando eu olhei tudo a fala da Patrícia não fica brava comigo, não. Eu pensei assim, nossa, a Patrícia está falando que a Regiane é aquela profissional, faz tudo, topa tudo por dinheiro e vamos embora. Mas não, né? Não é a profissional faz tudo. Aí eu me recordo de um texto que nós trabalhamos na pós-graduação, a professora Aline trabalhou na pós-graduação, que era um texto que chamava a atenção dos alunos da pós para a questão da necessidade que o profissional da psicologia tem que ter de ser promíscuo com a teoria, não no sentido negativo, mas de não criar rótulos. Não é porque eu sou psicodramatista que eu não posso ler coisas da TCC, que eu não posso ler coisas da psicanálise, ou que eu sou psicodramatista, só trabalho com psicodrama, só trabalho com o movimento dramático, com as questões existenciais, o aqui e agora, então, eu não vou aplicar tal técnica, ou eu não vou ter um olhar que a cognitiva traz. A psicologia, principalmente contemporânea, ela precisa dessa promiscuidade de dizer, olha, não tem rótulo, não para com isso. Mas, Júnior, eu queria responder a Patrícia, porque, assim, Patrícia, isso está dentro do que eu descobri dentro da minha profissão e tem uma explicação muito profunda para isso. O que aconteceu? Eu não trabalho com várias coisas, engano seu. As coisas que eu estou trabalhando estão todas entrelaçadas. O que acontece, né? Eu estava trabalhando com a TCC clássica, né? A TCC beckiana. E aí, eu observei que alguns pacientes, né, com transtorno de personalidade, alguns pacientes com algumas demandas, assim, problemas crônicos, muito arraigados, não estavam evoluindo muito bem. E aí, eu descobri a terapia do esquema, que é um modelo de terapia cognitivo-comportamental inovadora. Então, quer dizer, eu não estou trabalhando com duas abordagens diferentes, eu estou trabalhando com uma, né, que inovou aqui, a primeira. Aí, o que acontece? A gente entende, vou dar uma mini aula aqui, tá, Júnior? Para me explicar a Patrícia aqui, porque faz todo sentido. Mas, assim, Rê, antes de você falar, porque é legal você trazer a terapia do esquema, tadinha da Patrícia, ela não falou que você faz tudo, não, ela foi um elogio, ela disse assim, Rejane, você é a profissional que fez e faz tudo por amor, e não pelo dinheiro. Ele era a necessidade, o dinheiro era a necessidade, hoje, porém, ele é consequência. É eu que li, e li errado, mas foi bom eu ter lido errado, porque fez essa reflexão. Mas, na verdade, a fala da Patrícia traz um ponto muito importante que o Daniel Godry fala, que é o amor. A razão, ela não toca muito. Ela pega um raio de 50 metros só. A emoção, o amor, ele pega 390 graus. Né? Ele pega todo e ele irradia e vai contaminando. Então, o segredo desse empreendedorismo todo, seja qual for, ou faça com amor, ou, se for fazer com a razão,
você não vai chegar no topo que precisa, porque você não vai conseguir atingir, tocar da forma como as pessoas precisam ser tocadas, né? Precisa se que é a condução empática. Tadinha da Patrícia. Ô, Patrícia, olha aí. Não, mas foi muito bom, porque ela ter colocado... você mas conta aqui para assim, nós né? desse negócio aí da terapia dos esquemas, que eu comprei uns livros e eu estou querendo entender esse trem. Então, o que acontece, né? Beck já trazia essa questão dos esquemas lá, né? Que os esquemas, eles estão formados ali por nossas crenças centrais e crenças subjacentes. Piaget também já tinha trago isso daí, mas vamos pensar, como é que a gente forma os nossos esquemas? A partir da interação do nosso temperamento, das necessidades emocionais que não foram satisfeitas e das experiências nocivas continuadas, né? Como que são essas experiências? Com pai, mãe e cuidadores. Aí eu pensei, gente, então se os esquemas são formados na infância a partir de frustração de necessidades, eu preciso trabalhar com orientação. Eu congelei aqui, gente? Não, né? Aí, agora voltou, deu uma travadinha. Ih, travou de novo. Travei? Agora volta, ninguém viu o livro. Tá, aí eu comecei a estudar a disciplina positiva, que é o desenvolvimento, né, de habilidades parentais. Qual é esse da positiva que você está aí? Tem um aqui também. Aqui, eu tenho dois. Eu tenho esse, é da Jane Nelson. Aí tem esse aqui. Esse que eu tenho. E esse aqui. Então, aí como que eu trabalho? Com os pais, eu trabalho com a orientação de pais, com o objetivo, né, de suprir as necessidades emocionais e prevenir a formação de esquemas, né? Com questões mais pontuais, eu trabalho focado na TCC beckiana mesmo, e quando eu tenho esses problemas de transtorno de personalidade, algo que é mais difícil de tratar ali, eu trabalho com a terapia do esquema. Só fazendo aspas aqui, a terapia do esquema, ela trabalha com todas as técnicas da TCC. Tem busca de evidências aqui, tem todas aquelas técnicas, mas algumas. Então, assim, a gente só foi além, né? E aí é muito gostoso. Aí é onde entra o baralho, né? Fazendo as pazes com a sua história. Não é a partir de frustração de necessidades que está lá na história, na nossa origem ali, então entra. Aí vem a questão do livro Encorajando Pais, que também está voltado, né, para a orientação de pais. E o Reinvente Sua Vida é uma versão do Reescrevendo a Sua Vida, é uma versão do livro do Jeffrey Young, autor desse livro aqui, que escreveu o livro Terapia do Esquema. Deixa eu ver aqui, ele não está aqui agora, mas é uma versão do outro livro dele, só que nesse outro livro tinha 16 esquemas, né? Tinha 11 esquemas, e aí a gente está reescrevendo com os 18 esquemas. O livro do Young tem uma pesquisa que eu fiz em 2015, foi depois que você saiu da faculdade. Foi 2014, acho que a Lilian formou, acho que 2015, foi 2014. Foi uma pesquisa que eu fiz, até virou um livro nosso, tá para vender no Amazon. Na Amazon. Nós fizemos uma pesquisa com os jovens menores infratores e nós pesquisamos os esquemas do Young, porque ele tem um instrumento que mede as questões das questões parentais, análise. Os parentais. Como? Perdão. Questionário dos estilos parentais. Os estilos parentais. E foi uma pesquisa muito bacana, um livro muito bacana que a gente escreveu, eu e a Lilian. Foi uma produção muito boa, muito bacana. O Young tem uns conceitos muito bons. Você traz nessa fala aquilo que eu estava falando da necessidade da promiscuidade positiva, né? Não é a promiscuidade, mas a promiscuidade necessária.
de dialogar com essas questões novas que vão produzindo novas formas, né, novas maneiras ou novos modos de acessar as pessoas, né, de como acessar as pessoas. A psicologia positiva, ela nasce disso, né, dessas questões comportamentais, passando por essas questões existenciais, e vai por esse caminho todo, percorrendo tudo isso, com uma nova forma de olhar o trabalho, as intervenções virtuais, né? Nosso curso tem a disciplina de intervenções virtuais, porque a pandemia, antes da pandemia, olha, quando eu trouxe essa proposta para o núcleo docente estruturante, em 2017, porque no quarto ciclo avaliativo nosso do curso, eu trouxe a proposta, gente, a gente precisa criar uma disciplina de intervenções virtuais. Porque, né, precisa trazer essa questão da tecnologia para a psicologia. E olha que coisa mais doida, né, gente? O que é as coisas, Regiane? Logo que eu comecei o doutorado, minha orientadora falou assim, ai, Júnior, senta aqui, deixa eu te mostrar uma pesquisa, né? Então, tinha lá uma pesquisa das profissões do futuro que iriam acabar. E aí, e as que iam estar em evidência. Então, as profissões mais em evidência seriam as profissões tecnológicas. E a psicologia, ela não estava nem nas profissões de evidência e nem nas que iriam acabar. Ela estava nas profissões de meio termo. Por quê? Porque com o avanço, a Bruninha do segundo período está aqui, que começou a fazer ciência da computação, sistema de informação, essa galera aí, a Juliana do quarto período também, que é formada em sistema, essas coisas, a galera da informática, né, essa área, é o boom tecnológico, 5G, essa loucura toda, vamos embora, mas é um tanto de número, um tanto de programa, um tanto de sei lá o quê, um tanto de coisa que a cabeça fica zoneada. E a psicologia, ela estava ali naquelas que, ó, não vai, tem que se ligar, porque essa galera aqui, ó, tá tomando conta. Mas essa galera que trabalha com isso vai precisar dessa galera daqui. Só que essa revolução tecnológica que essas pessoas estão promovendo aqui vai cobrar dos psicólogos também novas desenvolvimento de ferramentas, habilidades, enfim, né? Vai cobrar. Aí vem a pandemia, evidencia a profissão do psicólogo, então eu acho que pós-pandemia a psicologia está nas profissões do futuro, né? Embarcou aí nesse rol e ela vai ter um papel fundamental para esse novo normal e essa fase de mudança, né, de comportamento e tudo mais. Então, a psicologia foi, principalmente aqui no Brasil, no mundo, posso dizer, avançou, mas a tecnologia está nos cobrando, né? Então, nós entramos com essa disciplina de intervenções virtuais, que são essas possibilidades de intervir. E olha que interessante, e os nossos alunos estagiários vivenciando essa questão da intervenção virtual, né? De como, né? Como fazer uma análise psicodramática através dessa interação virtual aqui. Como construir o setting terapêutico que é tão importante para a nossa profissão. Então, a ciência, ela vai evoluindo, né? Graças a Deus, vai caminhando, vai evoluindo, vai progredindo. E aí a gente precisa fazer construindo esses diálogos, né? Com outras teorias e a aplicabilidade ali no dia a dia da atividade profissional. E também a psicologia está em diversas áreas. Nesses 59 anos de profissão, olha, a gente está na clínica, a gente está na pesquisa, a gente está na educação, a gente está na comunidade, a gente está no social, a gente está nas organizações de trabalho, as organizações não governamentais, nós estamos na reinserção e reabilitação
das pessoas portadoras das questões das drogas, no esporte, nós estamos na questão da atenção primária da saúde, na atenção terciária, nós estamos no sistema prisional, nós estamos no judiciário. Então, na espiritualidade, muito bacana, Divino, esse tema, né? Essa questão toda da espiritualidade que tem aí a vertente, a corrente da científica, né? Dessa questão do reconhecimento da espiritualidade, das experiências de fé que cada um processa, que cada um vive, o quanto isso é importante. Então, mas em termos de área de atuação, a nossa possibilidade de atuação profissional, o campo de atuação é muito grande, é muito vasto, né? Mas o método é o mesmo, porque nós vamos, mesmo que nós vamos trabalhar numa organização, nós vamos trabalhar no trânsito, muito bem, Gilberto, no trânsito, a psicologia do trânsito, nós vamos, embora há uma investidura muito grande, né? Mas o Conselho Federal de Psicologia é muito atuante no Congresso Nacional, há uma investidura para que caia por terra, já foi uma tentativa muito grande no Congresso Nacional para aprovar, para cair os exames, que é chamado de psicotécnico, mas são avaliações psicológicas, cair por terra, né, com críticas que, enfim, não são críticas relevantes, mas graças a Deus a psicologia do trânsito está aí firme e forte, se fazendo presente e nas produções técnicas, e é uma área importantíssima. Então, nós temos aí várias possibilidades de atuação no mercado de trabalho para sermos empreendedores. Talvez a fala da Patrícia lá no início, quando ela faz o elogio e demonstra, é a questão eu acho que acredito, né? Que o diferencial está no amor mesmo. É a paixão que se tem por aquilo que está se propondo a fazer. E aí você vai fazendo com sucesso e vai se envolvendo, e aí a gente estuda de sábado, de segunda a sexta, trabalha muito. Eu não sei quem foi que comentou ali que o empreendedorismo você vai trabalhar mais do que CLT. Em tempos obscuros que vivemos, CLT futuramente não existirá mais, né? Mas olha para você ver, Júnior, isso tudo que você está falando é muito importante. Como eu fiz esse curso, eu participo, assim, tenho ali vários colegas de várias áreas, né? E todo mundo empreendendo. Então, o que acontece? Cada um pega aquilo que gosta, sua paixão, e coloca isso na psicologia. Então, aquela pessoa, assim, que é boa para fazer análise de série, né? Estou desenvolvendo grupo de estudos com outros psicólogos para analisar perfis psicológicos, né, de pessoas nas séries. Olha para você ver, tem pessoas trabalhando com a musicoterapia, tem a Andréia Cardoso, não sei se vocês conhecem, ela está trabalhando com futurismo, então ela está, assim, estudando as projeções para daqui, ela é da área da informática também, trabalhando, assim, coisas que vão acontecer, né, bem há anos à frente. Tem igual aí a gente vê MDR, né, trabalhando aí com óculos, né, que proporciona ali uma visão de uma realidade virtual. Então, assim, é muita coisa. Você pegar, o empreendedorismo está em você pegar aquelas habilidades que você já tem, né, e algumas que você pode desenvolver também, porque você não vai se deixar se limitar por isso, e pegar e fazer, né? Você falando aí da técnica do MDR, eu me lembrei de uma colega do doutorado lá da Argentina, a Magda, que ela é de São Paulo, e ela trabalha as questões psicossomáticas com a técnica do MDR. A tese dela, na época que ela estava desenvolvendo e pesquisando os benefícios do MDR, né, com os pacientes com diagnóstico de fibromialgia, né? Então, assim, o Leonardo, o professor Leonardo, até estava conversando outro dia comigo que uma caixa
né, uma caixa terapêutica, e me mostrou essa caixa muito top também. A gente até comprou uma lá para a faculdade para poder iniciar um grupo de estudo com pacientes depressivos, que aí envolve a terapia haitiana e o processo psicoterápico haitiano. Mas aí veio a pandemia e não deu para fazer esses procedimentos todos, porque a pessoa precisa entrar dentro da caixa. Então, assim, a gente precisa ir acompanhando, né? E precisa ir evoluindo. E o papo tá bom, mas acho que a gente precisa ir encerrando, porque senão vai virando conversa de comadre, de corredor, e hoje é sexta-feira, a galera dos primeiros anos que não tem aula de sexta-feira, então deve estar assim, puta que lá merda, não tinha aula hoje, e tive que ir participar desse evento. Agora, a galera do quarto, quinto e dos períodos mais avançados, aí tá assim, nossa, que coisa boa, uma sexta-feira de folga. Moçada, eu queria, Regiane, agradecer imensamente você por estar aqui, por poder te revê-la mesmo que virtual, nem parece que moramos na mesma cidade e que você é fruto de uma relação muito positiva, muito próspera. Assim, desejo todo o sucesso do mundo, agradeço imensamente, fico extremamente honrado, um pai orgulhoso quando vê seu filho alçando esses voos, e é assim que eu quero que todos esses 52 alunos, né, um pouquinho menos que o professor que está aqui, mas que esses 52 alunos que estão aqui possam ir muito mais longe e possam galgar lugares que nós não conseguimos atingir. O mundo é grande, o Brasil é grande, espera por vocês. Que a psicologia permaneça viva. Olha quem deu o ar da graça! Você deu o ar da graça, cansou de dormir, rapaz? Tá de gravatinha, falando tchau para todo mundo. Um beijo grande, muito obrigado. Muito obrigado, Dani. Eu que agradeço. Na webcam, Helena, Patrícia, e aí outros alunos que abriram a webcam. Muito obrigado a todos os alunos que tiveram presente. Foi muito bom estar com vocês. Parabéns e a gente se vê. Dia 7, 8 e 9 de setembro. Não, 7 é feriado. 8, 9 e 10 de setembro, nós vamos ter a nossa Semana da Psicologia com o tema compromisso... deixa eu pegar aqui para falar para vocês. O compromisso social da psicologia com o cuidado entre o psíquico e o somático. Está muito top. Nós temos um palestrante do CNPq, um psicólogo do CNPq, na quarta-feira. Estamos com uma mesa redonda na quinta-feira com o pessoal da área do atendimento em crise. E na sexta-feira a gente tem uma roda de conversa com uma psicanalista da UFMG. Então, assim, o evento tá top, será um sucesso, como sempre. Um beijo no coração, bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Considerações. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, Regiane. Foi um prazer. Um beijo. Beijo, obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.